Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. E eu estou de volta trazendo novidades. Exatamente, pessoal. Hoje eu quero falar 10 detalhes importantíssimos sobre a serpente no Éden. Exatamente, 10 detalhes importantíssimos sobre a serpente do Éden. E alguns desses detalhes você só encontra no livro A Revelação Completa do livro de Gênesis por Matusalém, o especialista. Este livro que você está vendo aí na minha telinha, tá bom, pessoal? Vamos então, pessoal, para a primeira pergunta importantíssima sobre a serpente do Éden. E a primeira pergunta é o seguinte: quem fez a serpente? Essa é uma pergunta que a própria Bíblia revela, não é verdade? A Bíblia Sagrada diz que foi Deus quem fez todos os animais, tanto os domésticos quanto também os animais selvagens, tá? Só que existe um detalhe muito importante aí nos originais hebraicos, é que Deus usou a palavra assar para criar os animais, porque a palavra assar nos originais hebraicos significa criar a partir de partículas, e a palavra bará significa criar a partir do nada. Então, Deus usou duas palavras hebraicas. Na verdade, Deus usou muitas palavras hebraicas para a sua criação, mas as duas mais faladas foi a palavra bará, que significa criar do nada, e assá, criar a partir de algum detalhe, tá bom? De alguma partícula. E a serpente foi criada de partículas, tá bom? Isso é muito legal, eu estou deixando para vocês, porque essa primeira pergunta é fácil, mas a segunda, a terceira e as outras são muito difíceis, mas também muito legal para aprendermos detalhes sobre a Bíblia Sagrada, tá bom, pessoal? Vamos então para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: o que significa a palavra serpente? Pessoal, a palavra serpente não é uma palavra hebraica, porque no hebraico a serpente é chamada de naja, ou nasha. E a palavra naja significa piton. E a palavra piton significa pitonisa. E a palavra pitonisa significa feiticeira, aquela que revela, encantadora. Então a palavra serpente significa isso, encantadora, feiticeira. Tá? Então, se alguém te perguntar, você já sabe o que realmente significa a palavra serpente, ou a palavra naja, nos originais hebraicos, tá bom? Vamos passar então para a terceira pergunta. E a terceira pergunta, pessoal, é sobrenatural. A serpente voava, andava ou se arrastava antes da queda? Então, pessoal, para responder esta pergunta, eu precisei mergulhar na história extra-bíblica, tá bom? Então existe um livro chamado de Apocalipse de Abraão. E neste livro, Apocalipse de Abraão, diz que essa serpente, além de ter patas, ela conseguia voar. Porém, a história judaica diz que ela não voava, simplesmente ela tinha patas. Tanto é que Deus disse: a partir de hoje você andará se arrastando. Isso quer dizer que antes ela não andava se arrastando, não é verdade? Essa é a lógica bíblica, claro, né? Então, pessoal, observa que a história judaica, tá, vai dizer o seguinte: que essa serpente, ela tinha patas, mas ela voava pelo poder da translardação. O que é isso? É que o diabo pegava a serpente e translardava de um lado para o outro, tá? Porque a Bíblia Sagrada diz que o diabo é um ex-querubim. Onde é que fala isso? No livro de Ezequiel, capítulo 28, no livro de Isaías, capítulo de número 14, não é verdade? Diz que o diabo é um ex-querubim. E no livro de Ezequiel, capítulo 1 e Ezequiel, capítulo 10, diz também que os querubins, cada um deles tem 6 asas. Se o diabo, logicamente, foi um ex-querubim, isso significa que o diabo, ele tinha o poder de voar. E este diabo transitava, né, com essa serpente, levando de um lugar para o outro. Esta é a ordem da translardação: sumir em um lugar e aparecer em outro. Tanto é que no Novo Testamento Deus também usou um homem chamado Filipe. Filipe tinha esse poder de ser translardado de um lado para o outro, né? Vários homens na Bíblia Sagrada recebeu este poder de ser translardado. Por exemplo, Filipe
recebeu este poder e ele saía de um lugar, né, pelo um portal espiritual e aparecia em outro lugar. Tanto é que no livro de Atos, capítulo 12, o apóstolo Pedro, que tinha o poder de curar através de sua sombra, foi fazer uma faculdade com Filipe, o diácono. Então Pedro, que era o pastor, né, ou seja, o presbítero da igreja, o ancião, ele foi fazer uma faculdade com Filipe. Em Atos, capítulo 12, conta essa história, que Pedro fugiu, né, da cidade do sul de Israel, que é chamado de Judeia, e foi para o norte, onde Filipe estava, porque aí ele foi aprender esse poder da translardação. E o diabo tem esse poder também, né, pessoal? A própria palavra de Deus diz que certa vez, em Mateus 4, né, fala que o diabo levou Jesus do monte para o pináculo do templo. Isso é uma translardação. E depois levou Jesus do monte para um outro monte muito alto. Mateus capítulo de número 4. Mas não era somente Filipe que tinha esse poder. Jesus também conseguia sumir no meio da multidão e aparecer em outros lugares, né? Então, várias passagens da Bíblia Sagrada, Jesus some no meio da multidão. Isso é o poder da translardação, sumir de um lado para o outro, tá? Vamos para a próxima pergunta, porque temos muito mais para aprendermos aqui. Lembrando, pessoal, que esses detalhes e muito mais estão aqui, ó, no livro A Revelação Completa de Gênesis, por Matusalém, especialista. Vamos então, pessoal, para mais uma pergunta. A serpente era o mesmo diabo? Pessoal, é claro que não. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 3 que Deus jogou 4 maldições. Uma para Eva, uma para Adão, uma para a serpente e a outra para o diabo. Isto significa que tinha 4 personagens no Jardim do Éden e não somente 3. Então, o diabo não era a mesma serpente, tá? Porque tinha 4 indivíduos no Jardim do Éden. E um detalhe, pessoal, que eu quero deixar para vocês é o seguinte: observa que as maldições eram baseadas conforme o estado da pessoa naquele momento. Por exemplo, Adão estava suando e Deus disse: a partir de agora você vai comer com o suor do teu rosto. Eva estava com dores abdominais, porque o fruto fez isso com ela. Então, a partir daquele momento, ela foi sentir mais dores. Multiplicarei as tuas dores. A serpente estava escondida com o rosto cheio de terra. E Deus disse: a partir de agora você andará se arrastando, porque ela estava suja de terra, de pó. E o diabo, que era o cabeça da história, Deus disse: você morderá o calcanhar do meu filho Jesus, né? Gênesis 3,15. E o meu filho Jesus pisará na tua cabeça, tá? Isso é uma outra história, eu falarei em outro vídeo. Mas eu estou dizendo aqui que as maldições eram de acordo com o estado de saúde ou estado corporal de cada ser. Então vamos passar para a próxima pergunta, porque é muito importante, pessoal. E a próxima pergunta é o seguinte: onde a serpente morava? Pessoal, é bom entendermos que antigamente tinha um globo da Terra. Dentro do globo da Terra tinha um lugar chamado de Nod. Dentro do Nod tinha um lugar chamado de Éden. E dentro do Éden tinha um lugar chamado Jardim. E dentro do Jardim tinha 2 árvores. E no meio das 2 árvores tinha a casa de Adão e Eva. Então, pessoal, é mais ou menos assim: terra, Nod, Éden, Jardim, 2 árvores e a casa de Adão e Eva. E é bom sabermos disso, pessoal, porque a serpente não estava dentro do Jardim do Éden. Ela estava no Éden, tá? Só a partir da possessão que ela pôde entrar no Jardim do Éden, tá? Ela morava fora do jardim e depois passou para dentro do jardim. Uma outra pergunta, pessoal, é o seguinte: a serpente conversava com Eva? Claro que sim, porque aquela amizade não foi construída em um dia. A própria palavra de Deus diz que Deus colocou inimizade. Isso significa que antes tinha uma longa amizade, não é verdade? Então, a serpente era uma amiga, ou amicíssima de Eva, por um longo tempo. A história extra-bíblica vai dizer que a amizade da serpente com Eva equivalia a 50 anos. Então, ela tinha uma história juntos. E elas se conversavam, né? E não somente a serpente com Eva, porque até o próprio Deus fez perguntas para a serpente. Isso significa que a serpente falava no idioma de Deus e no idioma de Adão e Eva. Agora, se alguém perguntar em que idioma a serpente falava, é necessário vocês lerem o livro, tá?
tá bom? A revelação completa do livro de Gênesis. Porque lá eu vou explicar, no capítulo 5 de Gênesis, qual era o verdadeiro idioma do Jardim do Éden, tá bom, pessoal? E isso é muito importante, porque a serpente realmente falava com Eva, conversava com Eva. Elas eram amicíssimas, tá bom? E então uma amizade de aproximadamente 50 anos, tá? Segundo a história. Então elas falavam e provavelmente o hebraico, mas isso aí é uma outra história que eu explico no livro, tá? Vamos para mais uma pergunta. Esta pergunta, pessoal, é especial. Por que a serpente era sábia? Pessoal, a história diz que essa serpente comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o diabo comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Depois o diabo fez a serpente comer do fruto e a serpente se tornou sábia. E logo depois a serpente fez com que Eva comesse. E aí você vê que gerou uma cadeia, né? O diabo comeu, depois a serpente comeu, depois Eva comeu do fruto e depois Adão comeu do fruto e Adão queria fazer Deus comer do fruto do conhecimento. Então, realmente a serpente era sábia porque ela primeiro comeu do fruto do conhecimento. E a história judaica vai dizer que o tempo entre Eva comer do fruto até Adão comer do fruto foram de 3 horas, tá bom? Eva comeu do fruto e se tornou sábia, se tornou cabeça. Depois de 3 horas, Adão comeu também do fruto do conhecimento. Eva só conseguiu persuadir Adão porque Eva estava capacitada em sabedoria e ela persuadiu facilmente ao seu marido, tá bom? Eu quero passar para mais uma pergunta para nós encerrarmos nosso vídeo, para não ficar muito grande, né, pessoal? E depois vocês vão adquirir o meu livro e vai aprender muito mais, não somente sobre o livro de Gênesis, mas sobre toda a história bíblica e sobre a escatologia, que é coisa extraordinária. Vamos passar então para mais uma pergunta. Então, pessoal, a próxima pergunta é o seguinte: a serpente do Éden viveu se arrastando até o resto da sua vida? Sim. Claro, pessoal. A história diz que depois que ela fez Adão e Eva pecar, ela foi banida do Jardim do Éden. E a perspectiva de uma serpente naquela época era a mesma perspectiva da idade de um homem ou de uma mulher. E Adão viveu aproximadamente 930 anos. Isso significa que a serpente também viveu aproximadamente 900 anos. E ela viveu fora do Jardim do Éden toda essa idade, se arrastando, não é verdade? A história diz que ela ficou frustrada, deprimida, não é verdade? E morreu em depressão, a serpente, exatamente. E ela conseguiu deixar a sua genealogia, tá bom? Que está escondida, não é verdade? Só que a história, pessoal, além de falar que ela ficou deprimida, a história diz que o corpo da serpente sofreu várias alterações, inclusive a deslocar a sua mandíbula, né? Então, abrindo a sua boca para engolir animais inteiros. Isso ela não fazia antes, uma vez que antes ela era vegetariana e que depois do pecado ela passou a ser carnívora, comendo do pó. Essa pergunta é muito poderosa. A serpente do Éden foi realmente se alimentar do pó da terra? É claro, pessoal, que não. Porque a palavra pó da terra significa carne. O homem, por exemplo, é chamado de pó. Mas o homem não é pó. O homem tem sua partícula do pó da terra. Porém, o homem é carne. Quando Deus disse para a serpente: a partir de agora você comerá do pó, Deus estava dizendo o seguinte: a partir de agora você não é mais vegetariana. A partir de agora você é carnívora. E além de carnívora, você também será canibal, né? Então a serpente é carnívora e canibal ao mesmo tempo. Isso é muito importante porque antes ela se alimentava de frutos, né? Ela era vegetariana e agora passou, depois do pecado, a ser carnívora. Então a serpente não come o pó, a serpente não se alimenta do pó, mas simplesmente a palavra pó é uma palavra hebraica que significa carne, que significa corpo, e ela come corpo, ela come carne, não é verdade? Muito bem, pessoal, terminamos o nosso vídeo de hoje. Temos muito mais vídeos, tá bom? Temos muito mais também neste livro. E eu quero estar agradecendo. Assine o meu canal, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e te livre no nome do Senhor Jesus. Não deixe de assistir
os outros vídeos, tá bom? Porque serão agora uma etapa de 10 vídeos, sendo este o primeiro, tá bom, pessoal? Desta etapa, tá? E teremos mais 9. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.